Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar? Do altar tira o sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Amém e amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos teus filhos. Assim como o teu servo pediu, Senhor. Inclina os teus ouvidos e ouve as nossas petições e fala conosco, Senhor. Transforma-nos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tem uma coisa que o Evangelho proporciona àqueles que creem, certamente é uma mudança na perspectiva de vida. Essa mudança não é em determinados aspectos, irmãos. Na verdade, é uma mudança em todos os aspectos. Quer sejam eles aspectos subjetivos, quer sejam eles aspectos objetivos. Alguns gostam de chamar essa mudança de mudança de cosmovisão, ou mudança de como passamos, então, a enxergar o mundo ao nosso redor. E quando nós falamos o mundo ao nosso redor, não podemos minimizar com um determinado aspecto ou outro. Nós temos que condicioná-lo a todas as esferas que fazem parte de nosso dia a dia, de nosso cotidiano e, portanto, de nossas vidas. Principalmente nós que nos denominamos reformados. Esse é um princípio que conhecemos muito bem, uma vez que temos procurado enxergar a vida e enxergar o mundo à luz das Escrituras, e não por lentes humanas. Isso, então, é o que nos faz olhar para esse texto
escrito pelo apóstolo Paulo e enxergar a realidade que ele tanto se esmera em nos ensinar através dessas linhas. Uma verdade extremamente clara e extremamente profícua para as nossas vidas e para o nosso entendimento e aplicação do Evangelho. Certamente, você deve ter aprendido que todo aquele que trabalha é digno de seu salário. Porém, o apóstolo Paulo vai nos fazer enxergar aqui uma outra realidade neste princípio. E ele vai fazer isso através do Evangelho. E que realidade, então, seria essa? A realidade, meus queridos, de que a glória não está naquilo que se faz visando receber algo, mas naquilo que se recebe para fazer, e fazer por amor. Vejam, Paulo deixou claro que todo aquele que trabalha deve receber por isso. Nós vimos isso na exposição passada e hoje, quando lemos, vimos o apóstolo dos gentios afirmar ou reiterar mais uma vez essa verdade quando lemos o versículo de número 7. No qual ele vai dizer: quem jamais vai à guerra à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. Logo, todo aquele que trabalha é digno do seu salário. Ele, portanto, está dizendo com isso que tinha esse direito. E não somente ele, mas todos os demais apóstolos, ministros do Evangelho, que haviam dedicado a sua vida para esse fim, para esse serviço, também o tinham. Assim como foram também com os sacerdotes levitas na antiga dispensação, os quais tiveram o mesmo direito. Ora, nós bem sabemos que os sacerdotes levitas eram ministros da igreja de Israel. E o Senhor havia ordenado que fossem supridos de seu próprio ministério com tudo aquilo que era necessário para viverem, e não apenas sobreviverem. Esse mesmo princípio de justiça, o apóstolo Paulo resgata e aplica aqui na igreja de Corinto. Principalmente aqueles irmãos que estavam causando problemas, que estavam difamando o seu nome, desmerecendo e querendo diminuir a sua autoridade e até mesmo o seu ministério. Mas aqui, meus irmãos, ele nos traz esse princípio para que observemos, não só naquele tempo, mas também em nossos dias, naquilo que diz respeito aos ministros da igreja cristã. E talvez você esteja querendo saber quem são esses ministros. Ora, são aqueles que pregam o Evangelho, que se dedicam a isso. Os pastores, cujo seu trabalho é dedicar-se à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo está nos ensinando que estes devem ser sustentados, visto que outrora o Senhor prescreveu essa assistência às necessidades dos sacerdotes na antiga aliança, e tal necessidade se vê premente também na nova aliança. Assim como na antiga, estes dedicavam os seus serviços em prol do povo de Deus e, portanto, da igreja de Deus, assim também na nova aliança estes os fazem. Contudo, é necessário que façamos uma distinção entre o sacerdócio dos tempos de outrora e o de nossos próprios dias. Sob a lei, os sacerdotes eram designados para o encargo dos sacrifícios, para servirem no altar e cuidarem do tabernáculo e depois do templo. Nesses últimos dias, eles têm sido designados para a proclamação da palavra e a ministração dos sacramentos. Portanto, era seu direito receber seu sustento daqueles a quem ele havia abençoado com o Evangelho. No entanto, veja o que Paulo diz nos versículos que nós lemos aqui, a partir do versículo de número 15. Ele abre mão disso aqui nessa epístola.
Como podemos ver no versículo de número 15. Veja aí o que ele diz. Ele diz: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Vejam, meus irmãos, embora Paulo tivesse o direito a receber apoio financeiro e material das igrejas, e Corinto não era diferente, uma vez que ele foi quem plantou aquela igreja, ele não tirou absolutamente nada daquela congregação enquanto pregava. Esse era um assunto tão importante para Paulo, irmãos, e uma situação tão bem definida em sua mente, que ele fez questão de logo em seguida, observe aí, rechaçar qualquer tipo de conclusão deles acerca de ser beneficiado por eles, quer fosse agora ou no futuro. A carta que ele lhes escreve, sob hipótese alguma, com o que Paulo diz aqui, então, poderia ser vista como um meio de arrecadar deles, os coríntios, no futuro, algo que pudesse lhe favorecer de modo material ou de modo financeiro. Note que as palavras que ele utiliza aqui removem categoricamente todo e qualquer tipo de impressão que eles pudessem nutrir no fato de que Paulo gostaria de vir a ser remunerado por eles. Paulo deixa muito claro que prefere morrer a receber qualquer coisa vinda deles. A pergunta que surge, então, para nós, diante de uma declaração como essa, irmãos, é o que levou Paulo a declarar isso? Qual a razão para ele querer agir assim para com essa igreja? Ora, as razões aqui, meus irmãos, que começaremos a tratar hoje, diz respeito, em primeiro lugar, à glória de seu trabalho. Paulo diz que a glória de seu trabalho não estava em fazer aquilo que era regular ou normal. A glória de seu trabalho estava em fazer aquilo que deveria ser feito, mas de modo que, ao fazê-lo, Deus fosse glorificado. A ideia aqui é a seguinte, irmãos. Ora, se recebemos por aquilo que fizermos, pensem comigo, temos no que nos gloriar. Se trabalhamos, nos esforçamos e nos dedicamos, é justo que então cobremos daqueles a quem servimos que nos paguem e nos regozijemos em nós mesmos daquilo que conquistamos. No entanto, se fizermos aquilo que devemos fazer e não recebermos, do que nos gloriaremos? Geralmente, o que causa isso em nós? Quando trabalhamos para alguém e não recebemos. Em muitos de nós vai causar ira e indignação, não é? Pelo menos para a maioria. Eu trabalhei, eu suei, eu dediquei horas a fio e não me pagaram. Eu não recebi o que me era devido. Paulo tinha esse direito, não tinha? E por que ele não teve essa ira? Por que ele não
foi tomado dessa indignação? Será que Paulo enxergava o trabalho ou o serviço, irmãos, como nós enxergamos hoje? O que Deus nos ensina acerca do trabalho? Vocês têm ideia do que a Escritura nos ensina acerca do trabalho? Vocês aplicam e vivem o Evangelho no trabalho? Paulo, meus irmãos, está nos ensinando o verdadeiro significado do trabalho à luz do Evangelho. O que temos nós recebido, irmãos? Que não tenhamos recebido gratuitamente. Você fez algo para merecer a sua vida? O que você faz para merecer ter saúde? Qual o seu mérito para acordar todos os dias e respirar o ar, enchendo todos os seus pulmões? E o trabalho? Pare para pensar nisso, irmãos. Vocês que dizem conhecer a Escritura, que dizem ler a Escritura, que dizem amar as Escrituras, que conhecem a Deus e conhecem a si mesmos, merecemos receber qualquer uma dessas coisas? Que mérito nós temos? Mas nós a recebemos. Então, qual a razão de nos gloriarmos nessas coisas? Do que você tem se gloriado? Ora, o que Paulo está querendo dizer aqui é que o trabalho, irmãos, ele tem um propósito superior. Ele tem um fim último, um fim superior. E talvez você pergunte, que fim superior é esse? Revelar a glória de Deus naquilo que fazemos. O fim último do trabalho, meus irmãos, não é receber o salário no final do mês. Se assim o fosse, nós seríamos os homens mais infelizes da face da terra. Eu vou ainda além. Se sua vida se resume às coisas desse mundo, você é o homem mais infeliz e mesquinho da face da terra. E demonstra com isso todo o ceticismo, incredulidade e ignorância de seu coração com relação a Deus, a realidade das Escrituras e, inclusive, aquilo que diz respeito à própria ressurreição e à vida eterna. Mas, infelizmente, as igrejas estão repletas de pessoas assim, que enxergam o trabalho como um fim em si mesmo. Eu pergunto a você, pelo que você tem trabalhado? O que você tem buscado no seu trabalho? É o dinheiro? São os afetos? São os títulos? Quem sabe seja o respeito? Talvez você trabalhe pensando em casar, em ter filhos, comprar uma casa, um carro, curtir o final de semana, viajar, comer, divertir-se. E você tem buscado isso com tanto afinco, não é mesmo? Porque é assim que a maioria de nós encara o trabalho. Um fim em si mesmo. Um fim voltado para nós mesmos. Para satisfazer os nossos desejos e não como algo para glorificar a Deus. Isso mostra o propósito da sua vida. Eu não posso negar a beleza de quando eu escuto os nossos pequenininhos aprendendo o breve catecismo, que na primeira pergunta é: qual o fim do homem? Eles respondem, né, em uníssono, né?
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E eles vão crescendo, repetindo essa resposta. Mas sabe qual é a grande realidade? A maioria responde sem entendimento. E é por isso que nós temos tantos murmuradores de trabalho. Se estão desempregados, reclamam. Se estão empregados, reclamam também. Vivem a murmurar do trabalho. Porque colocam as suas esperanças e tomam o trabalho como um fim em si mesmo. E sabe qual é o problema? É porque nunca ele vai ser suficiente. Nunca. Qual o seu propósito de vida? São essas coisas? Ter uma conta bancária gordinha para pagar as minhas viagens, para pagar as minhas roupas, para pagar a minha diversão, para pagar os meus desejos, para fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero. É para isso que você quer o trabalho? É para essa finalidade? Ou é para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? O mesmo direito que vocês têm de trabalhar e receber pelo trabalho que prestaram, Paulo diz, eu tenho esse direito. Mas ele diz aqui no verso 15, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Você sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque Paulo tem em mente um único propósito na sua vida: a glória de Deus, que deveria ser o meu e o seu propósito, o mesmo, tal qual ele, porque tanto ele quanto eu e vocês fomos salvos da mesma forma e amados do mesmo jeito. Fomos redimidos pelo mesmo sangue. E Paulo aqui está dizendo, eu vivo para a glória de Deus. E por eu viver para esse fim, tudo o que eu faço por amor, para que o Deus de amor, de graça e misericórdia seja glorificado em mim e nele eu possa gloriar-me. E aí você fica correndo atrás de uma coisa e de outra, pelo dinheiro, e esquece de Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Escritura, não tem tempo para realizar o culto doméstico com a sua família, não tem tempo sequer de vir à igreja no domingo, porque você está exausto. Qual o propósito da sua vida? A recompensa pelo trabalho, irmãos, é um direito de cada um que trabalha. Paulo não nega isso. Observem aí. Ele disse, semeamos bênçãos espirituais em vosso meio, por que não podemos recolher coisas materiais como fruto de nosso esforço? Temos o direito de receber pelo nosso trabalho, diz Paulo. Ele vai dizer, eu tenho esse direito, assim como os demais apóstolos recebem. Primeira razão, que nós vimos semana passada. Segunda razão, porque o Senhor ordenou que fosse assim, é a segunda razão que Paulo dá. Que o Senhor ordenou em sua palavra. Mas ele diz aqui, mas não usei desse direito, ainda que eu seja digno.
Porque se eu usasse desse direito convosco, do que poderia eu gloriar-me diante de vós? Irmãos, com Deus não se barganha. A pregação do Evangelho não é um negócio. O que você deu para Deus para exigir algo dele? Mas é assim que nós nos relacionamos com Ele. Muitas vezes é como se Ele tivesse a obrigação de nos servir o tempo todo. Nós não demos coisa alguma, irmãos. Tudo que temos, tudo que somos, é fruto da bondade e da misericórdia do próprio Deus. E quer que eu diga mais? E se não é? E eu digo isso com relação às coisas boas, porque as coisas más é fruto da malignidade do seu coração e da sua mesquinhez, que lhe torna pequeno e vil. Porque você só pensa em você. Esquece o outro e principalmente esquece até mesmo de Deus. Ou você duvida que tem gente que dá os seus dízimos e as ofertas pensando assim, se eu não der, Deus não vai me abençoar, eu vou deixar de receber dinheiro. Qual é o fim último? Qual é a sua intenção última em fazer isso? Receber mais dinheiro da parte de Deus. Poxa, eu tenho que dar o dízimo e a oferta porque agora o conselho está em cima e eu não quero passar a vergonha de aparecer o meu nome como não dizimista. Então eu vou começar a ofertar. Eu vou começar a dar meu dízimo. Nós não damos os nossos dízimos e ofertas a fim de melhorar a arrecadação da igreja, irmãos. Ah, nossa igreja está precisando tanto de dízimo e oferta, então eu vou dar dízimo. Agora eu vou começar a dizimar. Ah, não, o pastor é um cara gente boa e ele precisa, então eu vou dar meu dízimo. Tem gente que pensa exatamente assim, irmãos. Ah, não, eu vou dar oferta porque a igreja ajuda um monte de família necessitada. Para ação social. Dízimos e ofertas não são dados a fim de melhorar a arrecadação da igreja, não são dados a fim de ajudar alguém socialmente, muito menos para levantar parede, comprar ar-condicionado e outras coisas mais. Damos nossos dízimos e ofertas em reconhecimento ao senhorio de Cristo. A graça de Deus, a bondade e a misericórdia do Espírito, daquele que nos amou quando ainda éramos pecadores e nos salvou, entregando seu único filho para morrer em nosso lugar. É por amor, irmãos. É por gratidão. E sem esperar nada de volta. Porque Ele já nos deu aquilo que é impossível alguém adquirir por suas forças, por seus méritos, por seu dinheiro. Nem com todo o ouro e toda a prata do universo poderia ser comprado. Enquanto você não entender isso, você vai continuar sendo mesquinho sobre esse assunto. E pecando contra o Senhor. Porque foi por amor que Ele nos deu todas essas coisas. Como diz João, capítulo 3, versículo 16, o Evangelho de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De modo que hoje eu posso me apropriar desse texto, irmãos. Não para advogar em causa própria, mas para fazer com que vocês entendam, à luz da palavra de Deus, que dízimo e oferta, bem como o seu trabalho, e a recompensa que você recebe desse trabalho, tem um propósito maior. A glória de Deus e o seu reino. É por isso que Paulo vai dizer nos versículos 16 e 17, vejam aí, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ora, nós devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo enfrentava em Corinto forte oposição, que estavam questionando seu apostolado. E isso lhe causava sofrimento tremendo, irmãos. Mas sabe qual foi a melhor maneira que Paulo achou para enfrentá-los? A fé. A fé na providência de Deus. Para manifestar aos seus detratores o seu desinteresse, profundo desinteresse pessoal pelas coisas desse mundo. Negando a si mesmo aquilo que lhe era de direito. Pregando o evangelho sem receber qualquer recompensa. E essa, meus irmãos, é uma grande verdade. Porque o crente que crê em Cristo não trabalha pelo dinheiro. Paulo não ensinava e pregava o evangelho pensando no que ia receber. Como tem muitos hoje que fazem isso, né? E que até dizem, viu, irmãos? Eu prego todo domingo e a igreja me paga só um pouquinho. Paulo não ensinava e pregava para receber dinheiro, vantagem, material alguma por isso. Sabe por quê? Porque o que ele podia receber, ele já havia recebido o suficiente de Deus. É por isso que ele diz que pregar o evangelho, irmãos, aí entra a vocação dele, pregar o evangelho era sua obrigação. Já o receber por isso era uma opção. Que neste caso, ele preferiu abrir mão. Não porque ele tinha liberdade para fazer isso, mas por amor. Não era uma questão de liberdade, era uma questão de amor, de fé. Amor a Deus, gratidão, graça. Eu pergunto a vocês, e você? Pelo que você tem trabalhado? Qual a finalidade do seu trabalho? Por que você está lá de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou quem sabe, de domingo a domingo? E pontualmente. Pela recompensa no final do mês? É pelo que você vai receber no final do mês? Vejam, irmãos, eu não tenho trabalhado aqui por causa daquilo que eu recebo de vocês. Essa nunca foi a razão para estar aqui.
dia após dia, ano após ano. Não é o dinheiro que me faz permanecer aqui, queridos. Também não é o fato de ser bem tratado. Mas é por amor a Ele. E para a sua glória que eu estou aqui. Porque é nele que reside o meu contentamento. Que nos momentos das adversidades, que vocês muitas vezes nem sabem o que eu passo e outros ministros iguais a mim passam, é Ele quem supre, é Ele quem consola, é Ele quem anima. É nele em quem eu confio o meu sustento. E é por isso que eu não tenho medo de pregar a verdade. Como infelizmente muitos têm. É para Ele que sirvo. E é nele, irmãos, que eu me glorio. E é nele que nós deveríamos também nos gloriar. Porque a glória de todo ministro do Evangelho está em pregar toda a verdade de Cristo. Como é a glória de todo aquele que trabalha. E se esse não é o seu propósito, você nunca entendeu o Evangelho. Ai de mim, diz Paulo, se não pregar o Evangelho. É por isso que ele vai escrever a Timóteo dizendo o quê? Timóteo, prega a palavra. Insta. Quer seja tempo ou fora de tempo, não importa, Timóteo, prega a palavra. É nosso dever, irmãos. É nosso dever, é nosso deleite, é nosso serviço. Aí talvez você diga assim, mas como pode alguém fazer algo obrigado e achar aquilo deleitoso? Ora, quantos escravos não testemunharam disso? Não cumpriram com seus serviços obrigatórios diariamente, fazendo não apenas o que era mandado, mas mais ainda, entregando melhor e cada vez mais aquilo que eram mandados exatamente para agradar o seu Senhor, ou seja, fazendo por amor. É assim que você tem feito no seu trabalho? Você tem feito só o que é obrigado, o que foi contratado, ou você tem se esforçado para entregar mais? E para entregar mais com qual propósito? De receber mais? Ou com o propósito de glorificar a Deus? Você tem procurado ser um funcionário de excelência, para quê? Para receber os elogios da diretoria? Ou para que o nome de Cristo seja exaltado? Ou porque você olha para o seu emprego com deleite, dizendo, meu Deus provê tudo que eu necessito para viver. Tem gente que diz assim, né? Eu trabalhei muitos anos nesse ramo corporativo de grandes empresas, multinacionais, inclusive. Uma das coisas que a gente mais ouviu dos funcionários é porque está faltando motivação. Para o ímpio, eu entendo que a motivação dele pode ser o dinheiro. Mas sabe o que é que o dinheiro faz? Ele não motiva. Ele é igual a droga. Ele te dá uma rápida sensação de contentamento. Porque depois você vai querer mais. E mais. E mais. E nunca vai ser suficiente. Mas quando a nossa motivação é Cristo,
Você não precisa de aumento salarial, você não precisa de campanha para quem bater meta, absolutamente nada disso. Absolutamente. Porque você vê o emprego como um meio que Deus lhe deu para o seu sustento e para você fazer o nome dele grandioso. Logo, você trabalha por amor. Como diz o salmista no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Do suor do seu rosto trará o pão para a sua casa. Procuramos cumprir aquilo que nos é ordenado, mas devemos fazer isso por causa do amor, com alegria, com prazer. Assim glorificamos o Senhor. Porque se o fizermos pelo dinheiro, irmãos, sempre vamos querer mais. Nunca vamos estar contentes. E isso nos mostra quem é glorificado nas nossas vidas. Mas se faço de livre vontade, como diz Paulo, com amor por meu Senhor, então é nele que encontro o meu galardão. E que galardão é esse? Veja aí o versículo 18. Ele diz, é que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Veja, uma vez que o seu ministério apostólico é seu por designação divina, ou seja, independia de sua própria escolha, seu pagamento em tais circunstâncias é fazer algo que não lhe foi imposto. E o que não lhe foi imposto? Pregar o evangelho, oferecendo gratuitamente. Ou seja, livre das amarras humanas. Porque não foram os homens que o obrigaram a pregar o evangelho. O próprio Deus o vocacionou para isso. É por isso que ele começa as suas casas dizendo o quê? Servo ou escravo de Cristo. Logo, em certo sentido, seu pagamento é de fato não receber nenhum pagamento. Para que assim ele pudesse mais livremente se tornar escravo de todos. Dessa forma, em termos de seu próprio ministério, seu pagamento acaba sendo sua total liberdade de todas as imposições meramente humanas em seu ministério. Neste caso, das imposições de seus detratores em Corinto. Ao mesmo tempo, a forma como o argumento dele é estruturado aqui implica que seu pagamento e sua glória se referem à mesma realidade. Qual é a realidade? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Dessa forma, o seu galardão funciona, então, seu galardão, que seria o seu prêmio, né? Seria a sua recompensa, funciona, então, com a sua glória. Que ele vai dizer que essa deve ser encontrada na fraqueza de trabalhar com as próprias mãos para não impedir o avanço do evangelho. Ao oferecer o evangelho da graça, de graça, seu próprio ministério se torna um paradigma vivo, irmãos, do próprio evangelho de Jesus Cristo. Que nos amou não porque merecêssemos, que nos salvou não porque fizemos algo, mas pela graça.
Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra tão oportuna nessa noite, Senhor. Obrigado por nos ensinar o caminho que devemos andar e por nos fazer enxergar a realidade do mundo através do teu evangelho. Para o louvor da tua glória, Senhor, seja sempre o nosso viver e que em ti encontremos contentamento e alegria para perseverar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.